osso primordial, né, que se contrai, né, e dá origem a sefirote, que são suas manifestações particulares, né? E todas as tradições falam disso, porque o mundo, né, e a divindade, né, não pode ser criado sem um ato de sacrifício. E esse ato consiste justamente o quê? Na limitação dos seus poderes. Ou seja, se você parte de algo que é perfeito, que não é condicionado, algo que é onipresente, está ali, e aquilo passa a ser limitado. Limitado, apelionas, diziam isso, passa a ser limitado. Na medida em que ele se limita, ele cai na matéria. E ele abre mão daquele estado de bem-aventurança, que é o estado da divindade. Né? Isso foi o que aconteceu com Cristo. Ele representou isso. E a existência única, né, é indispensável que ela se submeta a restrições, né, tornando possível a manifestação, e que é necessário que o próprio Logos seja este Deus voluntariamente limitado para poder manifestar-se, isto é, para poder trazer o universo e a existência. Né? E esse sacrifício é o segredo da evolução. Né? Significa o seguinte: a vida humana, né, ela está aprisionada em formas e se limita, se movimenta dentro daquelas formas com todo cuidado e de forma a que exerça essa pressão sobre as formas de maneira suave, sem que, né, elas se explodam. E essa manifestação do Logos, ela foi considerada uma morte, né? Na representação cristã da paixão do Cristo, a morte do Cristo na cruz. Né? Por quê? Porque representa um encerramento na matéria, né? Isso representa uma limitação, um encerramento na matéria, que é este cárcere. Né? E, em termos esotéricos, ela é representada pela crucificação. Né? A cruz, em especial a cruz que nós conhecemos aqui no Ocidente, ela representa justamente isso, a crucificação do Logos no seio da matéria. Né? Representa o elemento vertical, né, cortando um elemento horizontal e aprofundando-se no seio da matéria. Né? A cruz anca egípcia, ela também representa a vida, né? Ela é até uma representação mais clara ainda desse fenômeno, também que corta a matéria, representada pelo plano horizontal, e desce manifestando-se. Né? Bem, essas 5 iniciações, né, antes da gente falar da ressurreição, elas representam fases descritas nos evangelhos canônicos, né, em outros evangelhos, outros escritos. Né? A primeira iniciação é o nascimento do Cristo. Eu não vou falar aqui das alegorias presentes, do nascimento do estábulo, dos pastores, a Virgem Maria, José, porque o Jorge já abordou isso com muita precisão e brilhantismo. Mas o nascimento do Cristo é o primeiro estágio na senda da perfeição. É o momento em que nasce o Cristo interno. O Cristo interno, ele brota em nós. E na passagem bíblica, né, em Gálatas, esse momento é retratado da seguinte forma, né, neste versículo: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Né? O Novo Testamento é cheio de alusões à existência e à manifestação, à necessidade de manifestação de Cristo em nosso interior, não a existência de um Cristo externo no céu. Né? O batismo é representa a segunda iniciação. Por quê? Ela se dá através do mergulho nas águas. Em todas as tradições, as águas elas representam precisamente as emoções, né? E as turbulências vinculadas ao nosso corpo astral, ao nosso corpo dos desejos. Né? Então, essa experiência representa o quê? A sintonia com a dor
de todos os que sofrem e anseiam por uma vida de felicidade, saúde e harmonia, né? Esse episódio aqui em Mateus, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. O terceiro passo iniciático é a transfiguração. É aquele que nós compreendemos de uma forma mais precária. Por quê? Raul Branco, de forma interessante, ele diz que esse passo pode estar invertido no Novo Testamento, nos evangelhos canônicos. Então ele diz o seguinte: transfiguração é um processo de iluminação, que na terceira iniciação ainda é parcial, enquanto que na quinta, a última, é total e definitiva. Então, é o primeiro estágio de iluminação. O relato, que é o relato presente nos evangelhos canônicos, ele diz que o episódio ocorreu no monte, em Mateus 17, versículos 1 a 8, que significa uma elevação do estado de consciência, né? Entretanto, quem quiser pode se reportar ao livro do Raul, que são os ensinamentos de Jesus. Eu até tenho ele aqui, né? Que esse livrinho, não o outro, Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, em que ele aventa a hipótese de que, na verdade, o episódio da transfiguração é representado pela ceia eucarística, pela Eucaristia, e não por aquele episódio do deserto, né? Porque na Eucaristia, o Cristo, ele partia do quê? Do pão e do vinho junto aos outros discípulos, e nesse momento ele se integra ao mundo. Isso é uma alegoria dessa integração dele ao mundo. O Raul faz essas objeções ao que está colocado hoje por alguns, porque ele se baseia nos ensinamentos gnósticos e em alguns sacramentos gnósticos são diferentes dos sacramentos tais como nós os conhecemos. O quarto episódio iniciático é o quê? A morte e a ressurreição de Cristo. É ilustrado através do relato da morte e ressurreição de Cristo. Na verdade, ele condiz com os sofrimentos intensos pelos quais passa o iniciado que aceita carregar a cruz do mundo e assumir parte do pesado karma da humanidade, né? Então, esse é o fio da navalha, né, da cena iniciática, o momento em que aquele que se candidata à iniciação, ele deve decidir se permanece ou não no processo, porque é o momento mais duro que representa as decisões mais difíceis para aquele que está nascendo, né? E por fim, a última etapa, que é a ascensão ao céu, né? A ascensão ao céu se dá quando aquele que recebeu a quarta iniciação é chamado de arhat, sendo conhecido como o liberto que não mais precisa retornar ao mundo dos homens, tendo merecido o descanso paradisíaco do que se chama de nirvana, que está apagado. Então o arhat é aquele que já alcançou essa última etapa do percurso iniciático. O arhat, em algumas tradições, assim, embora eu corra risco de cometer algumas imprecisões conceituais, em particular no budismo Mahayana, ele é tratado como um nirmanakaya, né? É aquele que, embora já tenha alcançado esse estado de beatitude, libertado de samsara, da roda das encarnações, ele, por compaixão, ele volta à terra e renuncia àquela vida confortável, o céu de Tushita, né? O céu de Tushita, na verdade, é o quê? São os céus superiores da filosofia, do mundo mental, os seus níveis superiores. Então, essa é a quinta iniciação. Bem, agora o mais interessante, mais uma vez, me surpreende. Vamos dizer assim, nós temos aqui no Brasil, tivemos a sorte de ter um teósofo como o Raul Branco, um dos grandes expoentes hoje do pensamento teosófico. E ele nos surpreende quando, embora isso pareça simples, né?